Mas eu quero trazer uma outra informação aqui relacionada à competitividade do Brasil, que ficou em último lugar no ranking da competitividade industrial. A Danúbia Braga vai trazer o resultado que leva em consideração a performance do Brasil com 17 países, né, Danúbia? Quais são os principais? E conte pra gente os motivos desse resultado que não é tão bom. Exatamente. Cine, boa tarde para você, boa tarde a todos. Quando o assunto é ambiente econômico e educação, isso que derruba o nosso país nesse ranking que foi feito pela Confederação Nacional da Indústria. E aí, justamente para falar sobre a competitividade industrial. A entidade, então, comparou o nosso país, como você bem disse, com outros 17. E aí, então, quando a gente fala sobre, por exemplo, os aspectos negativos do país, é ambiente econômico, desenvolvimento humano e trabalho e também educação. No fator econômico, quando o Brasil acaba atingindo aí, infelizmente, o último lugar, muito se diz em relação ao custo alto do financiamento no país. É um dos empecilhos históricos, inclusive, da indústria. O alto patamar da Selic em 14,25% ao ano reforça esse efeito. E aí colocam, então, o país em desvantagem frente aos seus concorrentes na questão de inovação e competitividade. Quando a gente fala, então, de desenvolvimento humano e trabalho, que o país também ficou em último lugar, quem lidera, quem está em primeiro lugar quando o assunto é desenvolvimento humano e trabalho é a Coreia do Sul. E na educação, o Brasil também fica ali em último lugar, com os problemas de formação educacional, como baixa adesão do ensino técnico e volume baixo de formação de profissionais ligados aí à área de tecnologia, ciência e também inovação. Então, esses quesitos fizeram aí com que o nosso país acabasse atingindo o último lugar nesse ranking em baixíssima competitividade, quando o assunto é frente aí à questão de indústria, viu, Evandro? Informações, viu, Danúbia? Um abraço para você. Gustavo Segré, que recado que isso dá para o país e para as políticas que poderiam ser aplicadas para a questão industrial? E agora, 5h33, o pessoal da rádio vai para aquele intervalo aqui nessa segunda parte do 3 em 1. Já eu espero vocês, tá? Nas outras plataformas seguimos. Fala, Segré. Na Colômbia e Peru não é um exemplo de produtividade. Pois né? é. Então, ficar embaixo desses países mostra que a situação brasileira é ruim. Aliás, é muito ruim. Em qualquer sociedade e entidade organizada, a pessoa que está encarregada dessa situação deveria ser ejectada do cargo. Claramente não está dando resultados. Não serve de nada justificar por que as coisas não estão saindo. A pessoa que faz isso é um conformista que se ampara em jogar a culpa no outro das suas incompetências. E isso tem a ver, inclusive, com uma pauta anterior que a gente mencionava e que o Pepe Monteiro trouxe também sobre a escolha dos ministros. Se o presidente for quem escolhe a pessoa, ele vai colocar uma pessoa que pode ter uma ou duas virtudes. A primeira, a sua confiança. A segunda, ou competência. Em qualquer questão em que involucre recursos próprios, você basa primeiro na competência e se eu conheço a pessoa, melhor. Mas o que me interessa é a competência. Quando quem determina quem estará a cargo de qualquer um dos ministérios da base aliada não é a pessoa, não é o presidente, nem a sua competência, e se uma determinação de um partido aliado, você está complicado. O presidente está complicado. E agora vamos colocar, o Brasil é uma potência em todo sentido, comparando os indicadores com a Argentina, pelo amor de Deus, o histórico argentino de produtividade é muito ruim. O fato de estarmos atrás da Argentina faz que alguma coisa deve ser mudada. E quem determina a política industrial do país, seja por política do governo, ou melhor, por política de Estado, que o Brasil não tem, é o Poder Executivo. Fala, Gani. Olha só, não, concordo absolutamente com o que o Segré trouxe, né? Quando a gente fala dessa perda de competitividade, o último lugar numa amostra de 17 países, não é que o Brasil perdeu, né, de Japão, né? Não, a gente está falando que a gente perdeu da Argentina, do México, da Colômbia, da Turquia. Então, quer dizer, já jogou. Vergonha Argentina, né? Vergonha. Não, então, já jogando, a gente perdeu a Série B. Né? Não é que a gente perdeu na Série A. A Argentina tem se tornado comum em todos os fatores aí. Pois é, exatamente. Então, assim, Não é, Segré? No futebol, na indústria.
Eu tenho uma camiseta que é murista, é metade brasileira, metade eu sei. argentina. Então... Tá complicado, continue, Gani. Não, mas é exatamente isso, Evandro. Então, assim, mostra que a gente precisa, de alguma maneira, aumentar essa produtividade. A gente fala em produtividade, fazer mais com menos, né? Passa por tecnologia, passa por inovação de processos e passa também pela qualificação da mão de obra. E aí eu vejo que tem um gargalo muito grande no Brasil na questão aí da qualificação da mão de obra. Hoje mesmo, né, saiu uma notícia do Censo Educacional que o crescimento do ensino técnico foi muito abaixo do esperado. Então mostra que a gente não está formando mão de obra especializada, a gente não está formando engenheiros, e isso é essencial para o aumento da produtividade, seja porque eles vão gerar tecnologia, seja porque eles vão inovar nos processos, ou seja porque a própria mão de obra vai ser mais produtiva. Fala, Zé Maria. Pois eu me preocupo muito com quando há alguma coisa centralizada, né? Quando você tem apenas uma saída. E o Brasil está assim, explodindo em competitividade, é um dos maiores do mundo, talvez o maior em competitividade do agronegócio. É hoje a nossa chamada âncora verde e é o que está sustentando o Brasil. A balança comercial brasileira e a economia do Brasil, por que não dizer, está sustentada na exportação de produtos agropecuários e minerais, né? Minérios, gás e petróleo e tal, é por aí, pronto. E aí perdeu, sim, a capacidade de melhorar a sua indústria. É aí que está pecando, né? Não é que o Brasil está pior em tudo, mas na indústria. A indústria já foi, sim, muito mais importante, mas é ainda muito importante. Olha, entra aí. O custo do capital, né, que é o chamado juro, isso está caro no Brasil. A legislação trabalhista no Brasil ela é bem fechada, cara, né, e complexa demais, uma insegurança jurídica danada. A gente vê agora no Supremo Tribunal Federal definindo sobre contratações de PJ que já estão ocorrendo no Brasil inteiro, e também um ambiente de negócios e tal, e tudo isso é que faz essa situação de perda de competitividade. Eu me lembro, olha, Dani, Gani, você fala muito sobre essa história de fim de proteção, e eu concordo com você. Mas a história recente do Brasil mostrou que o Brasil vem perdendo competitividade pela invasão de produtos chineses. A gente aqui em Brasília conversa, porque as pessoas procuram a gente. Representantes da área de calçados. Olha, a China arrebentou com a área calçadista brasileira, que era uma das melhores do mundo, exportava. Na área têxtil, nossa senhora, as marcas brasileiras estão mandando projetos para a China e recebendo os produtos com a sua marca, com a sua etiqueta. Então, assim, eu não sei como o setor calçadista, o setor têxtil do Brasil vai competir com a China. Não tem como. Aí quebra a indústria aqui. Então, é preciso uma certa proteção e é preciso, sim, analisar o que está acontecendo. Não pode continuar com esse poder todo para o agro, né, e esquecer a indústria. Que o ponto fraco é a perda da competitividade, aí a base dessa perda é a indústria. Você concorda, Felipe Monteiro? Não, concordo. Grande parte que o Zé falou, eu concordo aqui. Não é? Eu não conheço nenhum país no mundo que se desenvolveu vendendo commodity. Então, se o Brasil quiser se enriquecer e quiser ser um país de primeiro mundo desenvolvido, temos que investir sim na indústria, na inovação, na produtividade. E aí tem um ponto que é interessante, não é? Como que um país perde a capacidade industrial quando há o protagonismo do agronegócio, né? Os economistas chamam isso de doença holandesa, não é? Infelizmente, o país que tem o agro forte tem a tendência de se desindustrializar. Tem muitos remédios para isso, que o Gani pode falar depois se quiser, não é? Mas o problema é que o Brasil não conseguiu encaminhar todos esses pontos para tentar se reindustrializar e não perder um espaço importante para a economia, para o agronegócio. Aí quando você pega o Brasil, por exemplo, o Brasil vende ferro para a China, né? Recebe $100 por uma tonelada de ferro da China. Aí compra da China trilhos de ferro para fazer a ferrovia por $500 a tonelada. Faz sentido isso? Óbvio que não. Até porque uma indústria mínima
pouco capacitada consegue produzir trilhos de ferro. Então, esse é só um ponto, esse é só um gargalo. E quando você desdobra a indústria do Brasil em vários pontos, você vê que a gente está muito aquém do que é necessário para se reindustrializar. E aí tem um ponto que eu acho fundamental também, não é? Infelizmente, o Brasil não tem um projeto de reindustrialização. O Brasil, infelizmente, não tem um projeto de inovação. Até porque, ao contrário do que era no passado, na época do Getúlio Vargas, isso que algumas pessoas não entendem, né? Alguns políticos que defendem a reindustrialização do Brasil não entendem, né? É que, ao contrário do passado, não é? Hoje é muito mais focado em economia e inovação do que industrialização pesada.